Olá, caros alunos, né? Continuando então o nosso oitavo módulo sobre os aspectos demográficos e a estrutura da população brasileira, vamos prosseguir comentando ainda sobre a questão da desigualdade de renda, agora na questão ah, da participação dos afrodescendentes na economia brasileira. Nós percebemos que desde a década de 1970, né, está havendo uma diminuição da desigualdade entre negros e brancos no Brasil, né? Todavia, essa desigualdade ainda é muito grande. Só para você ter uma noção, em 2009, a população negra recebia um rendimento equivalente a 57% do que a população branca recebia. Isso reflete uma desigualdade, isso reflete uma distorção que ainda é necessário ser observado quais são as suas raízes. Quando a gente observa o rendimento médio, nós percebemos que quando cresce, cresce de todos, e quando decresce, decresce de todos junto. Então, eles são, né, linhas paralelas umas com as outras. Todavia, nós basicamente percebemos que houve uma diminuição, porém que a partir aí da década de 1990, né, essa diferença está relativamente estável, né? Então, ela não se alterou muito, né? É interessante a gente observar o próximo ano, né, quais serão os resultados do censo demográfico de 2021 para sabermos se houve uma diminuição. Eu espero que tenha havido, né? E então, para o além de uma discussão, né, do ponto de vista social, porque eu prefiro sempre deixar isso para outros professores que são mais qualificados do que eu para debater essa questão, do ponto de vista econômico, é muito importante que haja uma diminuição dessa distorção. E eu sempre vou pegar o aspecto econômico ah, do da diferença de renda aplicada à sociedade. Então, aí está o meu foco. E o porquê eu digo isso para você? Uma desigualdade de rendimentos, ele pressupõe, né, basicamente, uma expansão da desigualdade social, né? Enquanto que, conforme maior a população negra, né, tiver rendimentos mais confortáveis, mais elevados, né, isso se reflete numa condição geral, né, da condição geral da melhoria da qualidade de vida no Brasil. Então a gente sempre precisa ficar atento com isso. Eu sempre, como comento com vocês aqui, verei pelo ponto de vista do prisma econômico, mas isso aqui me revela algo interessante, que é a questão da frequência escolar. Pode existir questões, muitas das vezes, de sorte, pessoas que muitas das vezes têm uma habilidade para o negócio, que sabem fazer dinheiro e que acabam se destacando, né? São os empreendedores, são aqueles que que têm uma visão para o business. Não é o caso da maioria das pessoas. A maior parte delas, elas têm muitas vezes uma tendência para ser empreendedora, muitas vezes dentro do seu próprio posto de trabalho. O empreendedorismo, ele hoje em dia, ele é colocado para a gente, muitas vezes tem uma ideia, principalmente agora com essas escolas de investimento, essa ideia de investir em bolsa de valor, eu acho que tem que haver uma popularização disso mesmo no Brasil. Porém, sempre, muitas das vezes, principalmente com a ideia desses coaches, você precisa empreender, você precisa fazer dinheiro, e aí você vai naquelas palestras, e aí aquilo bombardeia você, e a pessoa é tão boa de falar que você sai dali se achando super-homem. Eu vou, a Mulher Maravilha, eu vou fazer as coisas acontecer, né? E aí você vai lá e quebra a cara, porque não é tão simples assim as coisas, né? Se fossem, todos estavam empreendendo, é mais ou menos dessa forma. Então é necessário você ter um filtro. Mas o gráfico, ele revela algo para a gente interessante. Do ponto de vista, seja ele do, ah, um empreendedor ou um empregado, a a diferença do nível de estudo sempre vai se refletir nos rendimentos. E aí você percebe que a frequência hoje da população branca escolar, né, principalmente no ensino médio, ela é superior à da população parda e negra. Isso aí vai ter reflexos do ponto de vista do rendimento. Então, é importante nós compreendermos que existe alguma coisa que está travando esse desenvolvimento. E o que está travando, pelo menos no meu ponto de vista, é não apenas a frequência da população no colégio,
né, na unidade escolar, mas sim a qualidade daquilo que se ensina dentro do colégio. Isso faz toda a diferença da distribuição de renda. A distribuição de renda é o que nós vamos falar aqui no próximo, na próxima página, 159. E aí você vê que os 10% mais pobres no Brasil têm 0,8% da renda, enquanto que os 10% mais ricos têm 42,9%. O 60% intermediário, que é o que a gente precisa ter, representa 38,5% do rendimento. A minha ideia não é ver, por exemplo, um país cheio de pessoas ricas. A ideia é ver um país onde as pessoas têm o básico para sobreviver. Não adianta a gente pensar num país rico, o Brasil, todo mundo tendo muito dinheiro, porque a própria natureza não suportaria um padrão de consumo no Brasil semelhante ao que temos no Japão e nos Estados Unidos. Se nós tivéssemos dois Japões, né, e dois Estados Unidos, né, Japões no plural, né, dois Japões. Ah, gostei disso. Eu não vou pagar, eu não vou cortar, vou deixar. Dois Japões, né? É, não teria recurso natural para todo mundo. Não tem como você consumir um iPhone por ano, todo mundo. Não tem como você consumir um smartphone, não tem como você comprar um carro zero por ano. A gente não tem é, estrutura econômica para isso. Então, é necessário, de certa forma, a gente compreender que nós não devemos nos pautar nem pelos países pobres da África subsaariana, muito menos pelos países aonde tem uma sociedade de consumo, como no Japão e nos Estados Unidos. Nós temos que observar o que é o desenvolvimento econômico e social para a população brasileira, o que representaria um conforto, o que representaria uma equidade social no Brasil. É nisso que nós precisamos trabalhar. E eu não vou me cansar de dizer que a educação, ela é a essência para o nível de desenvolvimento econômico e social do país. Para mim, não existe desenvolvimento econômico e social sem passar por uma educação de qualidade. Falo com toda sinceridade para vocês. Eu sou professor de colégio público, vocês são aluno de colégio público e ah, hoje eu tenho um nível de estudo muito bom, né? Assim, né, estou no doutorado, mas para além disso, na maior parte das vezes, eu sinto que sou o melhor professor no ensino público e no ensino privado. Porque aqui eu tenho liberdade para agir com vocês. E vocês, na maior parte das vezes, estão dando o retorno para o professor. E isso me estimula essa conexão. Aqui eu sou professor de verdade. Né? Não que eu não seja professor no colégio privado, né? E não que eu não goste de trabalhar lá, pelo contrário, eu gosto também. Mas aqui eu me sinto melhor porque eu sinto que tudo aquilo que o governo investiu em mim, na minha formação fundamental, né, na minha educação média e depois no doutorado, que também é público, que eu faço na Unesp, eu estou, de certa forma, retornando para a sociedade com vocês e vocês também têm dado a contrapartida comigo, que é a participação, que é em maior ou menor escala uma absorção do conhecimento. Então é isso que traz o desenvolvimento. É esse pensamento que vai levar o Brasil adiante. Sabe, eu poderia muito bem dar as costas para o serviço público e buscar sempre o privado, porque é onde tem uma remuneração, na maior parte das vezes, maior. Mas a minha ideia não é ver dinheiro, a minha ideia é ver o país se transformando. Isso não é um ideário, não, isso não é um papinho furado. De verdade, eu sinto prazer de estar aqui. E não tem melhor distribuição de renda do que educação. Né? E além disso, tecnicamente, né, nós temos que falar que o Plano Real foi muito importante para melhorar a distribuição de renda no país, porque ele diminuiu o processo inflacionário, a inflação nunca era reposta ao salário das pessoas, então sempre o mais rico ficava rico e o pobre ficava estagnado ali ou ficando mais pobre. E o Plano Real, né, com a estabilização da inflação, possibilitou com que houvesse uma equidade, de fato, né, uma estabilização aí, né, uma equidade não existe porque não existe a desigualdade, a desigualdade de renda do Brasil é muito alta, né, todavia, né, está havendo uma manutenção do processo inflacionário, né, então isso é bom para a gente. Para além disso, né, gente, para além da renda só, o IDH do Brasil ele é muito importante a gente observar o nível de desenvolvimento do país, né, o, o, o a educação e a longevidade, né, tem contribuído muito para o Brasil e a renda, né, está deixando muito aquém, por causa que o Brasil é um dos países mais desiguais. Né? Então, nós temos um país aí de IDH elevado, porém nós temos muito o que avançar, principalmente na renda. E como nós avançaremos na renda? Justamente melhorando a distribuição entre os mais ricos e os mais pobres. Sempre haverá desigualdade no sistema capitalista, porém o que nós não podemos fazer
nos acostumarmos com esse nível de desigualdade. E isso é inaceitável, né? E a partir daí, então, políticas, né, públicas de diminuir essas diferenças de renda através da educação seriam muito bem vistas, ok? Terminamos por aqui, desejo um grande abraço para vocês e